Leitura para o signo de Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, ou para quem tem Sagitário forte no mapa. Sagitário forte no mapa significa que você tem 3 ou mais planetas naquela casa, naquela casa onde está o signo de Sagitário. A gente vai começar com a leitura astrológica, não vai ressoar com todo mundo. Eu trabalho com constelação de mapa astral, constelação meditativa e neurociência de trauma a partir dos símbolos do inconsciente. Jung usava a astrologia, o tarô, os sonhos como símbolo do inconsciente. No canal também tem uma playlist sobre as sombras dos signos. Quando a gente entende a sombra do nosso signo, a gente sabe o que a gente precisa trabalhar em terapia, o que a gente precisa evoluir, o que a gente precisa se melhorar. E muitas vezes ali está a chave para entender aonde estão os nossos problemas. Por exemplo, o signo de Aquário é um signo extremamente inteligente, é um signo extremamente articulado, livre, tá? Onde está a sombra? A ausência do pai. Mesmo se ela for simbólica, ou se ela for real, ou se ela for sentida a partir de uma personalidade, não importa. É ali que está a fragilidade, é ali que eu preciso trabalhar. Então, entender a sombra, sombra não é o que está ruim, é o que está à sombra, é o que está oculto. Me ajuda no processo evolutivo. Então vamos lá, signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter ou Sagitário forte no mapa. Minha ajudante Berenice, ocupando espaço aqui. Casa 2, dinheiro. Signo de Peixes. E Netuno, ó, o regente de Peixes é Netuno. Netuno é o deus dos mares, é Poseidon. É as profundezas das emoções, as profundezas do inconsciente. Peixe é o signo, pensando em sombra, o que está na sombra atrapalhando o signo de Sagitário nesse momento? A sombra de Peixes, o que quer dizer isso? Peixes é um signo que está ligado a vícios, um signo manipulador, quando está na sombra, tá? Oi, que danada. Um signo que manipula as emoções, um signo rei e rainha do dedo podre, de relacionamentos tóxicos, um signo também que, estou falando o que pode estar na sombra ali atrapalhando, energias estão atrapalhando o Sagitário, então saiu energia de Peixes, o que está na sombra de Peixes que pode estar nesse momento atrapalhando? A casa do dinheiro, do trabalho, do ganha-pão, as profundezas emocionais. Peixes é um signo que se mistura com o outro, tem uma simbiose. Ele não consegue se separar do outro, ele se mistura. Uma das maiores dificuldades do pisciano é essa separação. Então, será que existe dentro do signo do Sagitário, neste momento, uma energia pisciana? E nós estamos entrando na era agora, até dia, acho que é 20 de março, começou dia 18 de fevereiro até 20 de março aproximadamente, preciso olhar os horários, mas é a era pisciana. O que quer dizer isso? É quando o Netuno fica forte. E quando o Netuno fica forte, vem uma série de questões ligadas à saúde, ligadas a movimentos ambientais, então a gente pode ir falando de terremotos, de, enfim, né, questões ambientais. É uma época muito profunda das emoções. A gente pode estar falando de artes também, mas o próprio pisciano não se conhece, porque é muito profundo. Tem um lado obscuro de Poseidon, que é deus dos mares, que é Netuno, que é a parte de manipulação, de traição. Foi Netuno que complicou a vida da Medusa. Ele inventou uma história, ele manipulou ali para chamar a atenção da deusa Atena, que é a deusa da justiça. Ele foi totalmente injusto. Então, Sagitário, cuidado com manipulações. Isso pode estar atrapalhando a área do dinheiro. Vamos clarificar um pouco aqui com as cartas
Eu uso o tarô mitológico, um tarô que eu gosto bastante. Sagitário. Fundo do deck, o que resume a leitura, a Imperatriz, arcano maior. Então tá sendo regido por um momento de um arcano maior, isso é muito bom. É a Deméter, a deusa da agricultura, da colheita. Vamos entender um pouco isso a partir das outras cartas aqui. 6 de espadas. Então, momento aqui de mudanças, de transição, não resista. Já vou clarificar um pouco aqui. Nesse mar turbulento, é um momento de saindo de um lugar turbulento para ir para um lugar firme. Só que é um momento de rever as questões, as ideias, os pensamentos. Sempre as espadas falam de um momento difícil, mas o final tem uma boa colheita. Cuidado com manipulações na área do ganha-pão aí, de energias profundas. Sol, lua, ascendente, por favor, mais uma clarificação. Clarificação para o 6 de espadas. Clarificação para a leitura astrológica, para o signo de Sagitário. Sol, desculpa. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Sagitário. Eu tô sentindo uma agitação, tem um incômodo. Tem uma energia que tá incomodando aqui o signo de Sagitário. Que eu não senti isso nas outras leituras. Não quer sair. Caiu, só porque eu falei. 8 de espadas. Então, a gente tem o 6 de espada e o 8 de espadas. É um momento bem desafiador para o Sagitário, para o sagitariano. Vamos entender um pouquinho. O 8 de espadas, ele clarifica muito bem a energia pisciana que saiu interferindo no signo de Sagitário. Se a gente for olhar aqui para essa carta, a gente tem o deus Apolo, que é a personificação do masculino, de onde que é o deus Sol, que é onde ele coloca a luz, a informação chega à claridade, ou seja, a clareza, não tem como esconder. Aqui a gente encontra, esqueci o nome do personagem, cercado por 8 espadas. Espadas sempre fala de um dilema mental. Ele tá cercado por 8 espadas, com medo, 3 figuras aqui horrendas, de preto, com asas de morcego. E ele tá tentando fugir da situação que normalmente ele criou. Normalmente, a energia netuniana e pisciana, nós estamos na regência de peixes, na regência netuniana agora, até dia 20 de março. Então, tem influência de peixes e Netuno em todos os signos, não tem como. Normalmente, existe uma manipulação na sombra de peixe. O que a gente quer, o que a gente pode ver com isso? O que significa que pode ser que o sagitariano tenha evitado tomar alguma decisão para não prejudicar a pessoa A, para não prejudicar a pessoa B, ou sabe quando vai adiando, empurrando com a barriga, deixa quieto, vamos ver se essa situação se resolve sozinho, o negócio foi piorando, piorando, piorando. Qualquer decisão que ele tome vai dar ruim, né? Porque demorou muito, nós estamos num 8 de espadas. Aqui, se ele tivesse já tomado essa decisão de sair desse mar turbulento e chegar em terra firme, no 6 de espadas seria mais fácil. Mas chegou no 8. Ok, nós vamos ter que tomar a decisão. Não dá para adiar mais. E o que essa carta convida? A assumir a responsabilidade pelo que ficou oculto, pelo que foi empurrando pela barriga, pelo que não deu certo, pelo que tentou esconder, ou que tentaram esconder de Sagitário. Significa quando parece Deus Apolo aqui, ele é o sol, ele brilha, ele vai colocar luz na situação e a situação vai aparecer. É uma situação que está prejudicando a casa 2. O que é a casa 2? É a casa do dinheiro, é a casa do ganha-pão, né? Mas
Quando a decisão é tomada, mesmo que, puxa, não devia ter feito isso, ou que, quando se descobre, quando vem a clareza, a gente chega na Imperatriz. O que é a Imperatriz? Imperatriz é Deméter, é a deusa da colheita, da agricultura. Então, olha quantas flores, quanto trigo. Ela é a deusa da maternidade, ela está segurando o trigo aqui como fartura. Maternidade não no sentido de filhos, pode ser também, mas no sentido de projetos, de ideias. Tem um rio, uma cachoeira, montanhas verdes, ela é a deusa da abundância. Então, quando a gente chega aqui, o fundo do deck é sempre o resumo da leitura. O fundo do deck é a Imperatriz, é o resumo, é o final, né? Mas a decisão tem que ser tomada. É que às vezes estava tão turbulento, que a gente tinha medo. E chegou num ponto mais difícil ainda. Existe uma paralisação pelo medo. Mas é pior. É melhor vir, deixar com que o deus Apolo, que é o sol, ilumine essa situação, assumir as responsabilidades, seja o sagitariano que provocou a situação ou que provocaram na vida de Sagitário. Se foi alguém que provocou uma situação na sua vida, Sagitário, prejudicando a sua parte financeira por manipulação, por coisas sombrias, ocultas, que é a sombra do signo de Peixes, por exemplo, que está influenciando essa energia, e nós estamos na era pisciana agora, nesse momento até dia 20 de março, então é só tomar muito cuidado com as manipulações, com as coisas ocultas. Se foi você que provocou com saúde, também precisa tomar cuidado, ficar atento. Se foi você que provocou, Sagitariano, é assumir a responsabilidade, que aí, ó, as coisas melhoram. Então, vai melhorar. Ou se alguém está fazendo isso com você, olhos, ouvidos abertos, para que a situação venha com mais clareza. É uma carta mental, como toda carta de espadas. Então, essa situação aqui é uma situação nebulosa, turbulenta, difícil, em que você se colocou, colocaram você, é uma situação. Mas quando, olha a postura dele aqui, ele resolveu, bom, é essa situação que tá posta, eu vou sair disso. Então existe uma resolução, uma calma interna, quando ele entende que ele precisa sair disso, que ele toma a atitude e ele vai em direção, olha aqui, as águas calmas e terra firme. Então, é assumir a percepção do que está acontecendo. Bom, está acontecendo isso, a situação é essa, eu estou passando por esse momento, porque o pisciano aqui, a energia pisciana tem uma energia de fuga, de escapismo, de sair da realidade, de delírio. Então, às vezes, essa energia podia estar te influenciando no sentido de negação da realidade. Netuno também é aquele que coloca um véu, uma máscara, que a gente não enxerga a realidade. Então, podia ser isso, podia ser essa névoa. E aí você estava nesse mar revolto, não estava enxergando o que estava acontecendo. Agora aqui, com a presença de Apolo, essa luz, as coisas ficam mais claras e você consegue achar o caminho de águas calmas para chegar em terra firme e trazer a prosperidade e a abundância que o fundo do deck revela. Portanto, tem um caminho, sagitariano. Vá com calma, com fé, organize as ideias, tenha clareza de que é um momento turbulento, mas que ele tá passando. O interessante quando saem cartas de espadas é assim, vai passar, vou ficar de braços cruzados. Não, as espadas indicam que você precisa tomar atitude. E quando as atitudes são tomadas, a Imperatriz chega, a prosperidade, a abundância chegam. Uma coisa importante que eu quero complementar em relação a Deméter é sobre o mito, né, na mitologia grega. Ela é a mãe de Perséfone. A Perséfone, ela foi sequestrada pelo deus Hades, que é o deus irmão de Zeus, que é o deus do submundo, e ela ficou furiosa, e aí ela, como energia, não sei se por vingança ou por descontrole, por estar preocupada, sem saber o paradeiro da sua filha Perséfone,
ela deixou alguns meses na Terra, segundo a mitologia, sem florescer, sem as flores, sem os frutos, né? Ela é a deusa da agricultura e Perséfone é a deusa da primavera. Então, Perséfone passa alguns meses no submundo e outros meses na Terra, junto com a mãe, e aí vem a primavera, vem o mundo florido. Então, o que a Imperatriz traz? A Imperatriz, ela traz ciclos de inverno, de verão, primavera, outono. Portanto, são fases. Claro que a gente não pode ficar parado. Veio o momento propício da primavera, do verão, no momento chuvoso, você tem que plantar para poder colher. Então, a gente está falando aqui de ação. A espada sempre pede ação. Tem uma questão aqui na Imperatriz também, que ela estagna. Ela parou no inverno, a Terra. A gente está falando de hemisfério norte, porque toda a simbologia do tarô vem do hemisfério norte. Então, ela parou a Terra com neve, com frio, enquanto ela procurava Perséfone. Ela estagnou o planeta, que na época era só hemisfério norte, eles não tinham conhecimento do resto do mundo na época do surgimento do tarô e da mitologia, né? A gente tá falando de mitologia grega. Então, cuidado com a estagnação, porque isso aqui vai vir, é por ciclos, né? A gente tá num ciclo difícil aqui, mas tome a ação, tome a atitude, vá em direção às águas calmas, tenha clareza do que está acontecendo, saia do medo, isso aqui é medo. Saia do medo, enxergue a situação, tome atitudes, trace metas, chegue em terras calmas, que isso vem. Porque se você ficar paralisado aqui, esse ciclo não vem, a gente continua no inverno. Certo, sagitarianos, eu peço a gentileza de curtirem, se esse vídeo foi importante, compartilhar com outras pessoas, para que essa informação também chegue a outras pessoas. Se inscreva no canal, aqui a gente tem vídeos quase que diariamente. Hoje nós vamos à noite fazer uma live falando da sombra do signo de Peixes. Certo? A gente se vê e até o próximo vídeo.